A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Sócrates. Ao longo da vida, todo ser humano constrói dentro de si um conjunto de certezas. Algumas são herdadas da família, outras da cultura, adquiridas pela experiência, estudo ou repetição. Com o tempo, essas convicções deixam de ser opiniões e passam a ser tratadas como verdades absolutas. O problema é que a certeza, embora confortável, nem sempre caminha ao lado da verdade. O ser humano possui uma tendência natural a buscar respostas prontas. A dúvida incomoda, a incerteza gera ansiedade, o desconhecido assusta. Preferimos explicações imperfeitas a admitir a falta de compreensão. Há um conforto psicológico em acreditar que sabemos, mesmo quando nosso saber é limitado ou equivocado. Essa necessidade de segurança intelectual acompanha a humanidade desde seus primórdios. Sempre que algo parecia inexplicável, buscava-se uma resposta que trouxesse algum sentido, ainda que provisório. Antes de compreendermos os movimentos celestes, imaginávamos que os astros giravam ao nosso redor. Antes de entendermos os fenômenos naturais, atribuíamos-los diretamente ao sobrenatural. Antes de conhecermos as causas de certas doenças, acreditávamos que eram castigos divinos ou maldições invisíveis. Em muitos momentos da história, aquilo que hoje sabemos estar incorreto foi defendido com absoluta convicção. Isso nos leva a uma reflexão. Se tantas certezas do passado ruíram, o que garante que as atuais estejam corretas? Talvez o maior erro humano não seja a ignorância em si, mas a incapacidade de reconhecê-la. Nossa própria percepção da realidade já nasce limitada. Aquilo que chamamos de realidade é apenas uma parcela do universo. Nossos olhos não enxergam tudo, nossos ouvidos não escutam todas as frequências. Nosso corpo percebe apenas uma fração mínima do que de fato está ao nosso redor. Quão prudente seria afirmar com certeza aquilo que existe ou não além do que podemos medir? Ainda assim, muitos se posicionam como se a compreensão humana atual fosse definitiva. Como se aquilo que ainda não foi explicado simplesmente não pudesse existir. Como se os limites do entendimento humano fossem também os limites da própria realidade. Mas a história mostra justamente o contrário. A cada geração, descobertas antes consideradas impossíveis tornam-se evidentes. Ideias ridicularizadas em uma época tornam-se consenso em outra. Aquilo que ontem parecia absurdo hoje é ensinado como fato básico. O progresso humano não ocorre porque sabemos tudo, ele ocorre porque percebemos o quanto ainda não sabemos. Entretanto, existe uma armadilha silenciosa no caminho do conhecimento: o orgulho intelectual. Aprender é virtude, estudar é virtude, desenvolver raciocínio é virtude. Mas quando o conhecimento deixa de gerar humildade e passa a alimentar vaidade, ele aprisiona. Porque o verdadeiro sábio não é aquele que acumula informações, mas aquele que compreende a vastidão do que ainda ignora. Há pessoas instruídas que, por acreditarem saber muito, fecham-se a qualquer possibilidade nova. Tornam-se incapazes de questionar seus próprios paradigmas. Transformam conhecimento em ego. E, ironicamente, quanto mais aprendem, menos se permitem aprender. Convicção não é sinônimo de verdade. A intensidade com que alguém acredita em algo não determina a veracidade daquilo em que acredita. Um homem pode defender um erro com toda a sinceridade do mundo e ainda assim continuar errado. A história humana está repleta de indivíduos profundamente convictos que, apesar de sua certeza, estavam equivocados. Por isso, talvez uma das maiores demonstrações de maturidade intelectual seja justamente admitir: talvez eu esteja errado. Talvez o verdadeiro conhecimento não comece quando encontramos respostas, mas quando abandonamos a arrogância. A mente que acredita já estar cheia dificilmente recebe algo novo. Afinal, ninguém tenta encher um recipiente que julga completo. Reconhecer a própria limitação não enfraquece o pensamento, fortaleceu. Não reduz o saber, amplia. Não humilha o homem, humanizá-lo. Pois somente quando abandonamos a ilusão da certeza absoluta, nos tornamos realmente aptos a buscar algo maior. E talvez, antes de qualquer grande descoberta exterior, seja necessário primeiro um gesto interior de humildade, o de reconhecer que ainda há muito mais entre a razão e a realidade do que nossa compreensão atual consegue alcançar.